Um bom dia a todos os alunos do sétimo ano. Vamos iniciar agora nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de fenômenos naturais e o tectonismo. Hoje nós vamos fazer a revisão desse conteúdo e a correção das atividades do bloco 10. Conto com a participação de vocês assistindo a videoaula até o final e fazendo as correções das nossas atividades. Vamos lá? Então vamos ao nosso conteúdo, né? Então, o que são fenômenos naturais e o tectonismo? O fenômeno natural é um evento que não é criado pelo homem, como o nascer e o pôr do sol, os nevoeiros, furacões, tornados, as marés, a germinação de uma planta, a decomposição de algum ser vivo, o calor do sol, assim como alguns desastres, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Mas por que esses desastres acontecem? A estrutura da Terra é sustentada em 4 ambientes: a camada sólida, a atmosfera, biosfera e hidrosfera. A camada mais sólida do planeta é dividida em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Acima estão as camadas gasosa, na atmosfera, e líquida, na hidrosfera, onde foram criadas as circunstâncias para o desenvolvimento da vida. Os vulcões no Brasil. No Brasil não há vulcões ativos, pois o relevo brasileiro formou-se em períodos geológicos antigos, há milhões de anos. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período tornaram-se extintos, não ativos, e hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno como em outras áreas do mundo, onde as erupções vulcânicas geram vários prejuízos. Os vulcões extintos do Brasil são hoje pontos turísticos, marcados pela beleza. Ocorreram no Brasil formações geológicas vulcânicas na era Mesozoica, localizadas onde hoje estão os estados da região Sudeste e Sul. O derramamento vulcânico originou terras muito férteis nesses estados, como o caso da Terra Roxa, de origem basáltica. Já na era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorreram na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica no passado geológico brasileiro. A estrutura terrestre. Então, observe a imagem que eu coloquei, né, para vocês terem mais entendimento do que nós estamos falando. A Terra é um planeta terroso, telúrico. A parte interna do planeta é muito quente, com temperaturas atingindo até 6.000 graus Celsius. A parte mais externa do planeta, chamada de crosta terrestre ou litosfera, é formada por rochas em seu estado sólido e não é contínua ao longo de toda a extensão do planeta. Ou seja, ela é quebrada em vários pedaços, conhecido como placas tectônicas. Essas placas permanecem em movimento constante sobre o magma. A movimentação é responsável por abalos sísmicos, terremotos e vulcões. Então, aqui está demonstrando a parte, né, da estrutura da Terra. A crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. E acima, né, da Terra está a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. De acordo com os movimentos das placas tectônicas, os seus efeitos podem ser diferentes. Quando as placas se afastam uma da outra, é chamada de zona de divergência, o que pode gerar vulcões e surgimento de ilhas, quando ocorre no meio do oceano. Quando
as placas se aproximam, é chamada de zona de convergência, o que pode gerar falhas geográficas. Então, existe dois tipos de movimentos, né, das placas. Quando elas se afastam, é chamado de zona de divergência. Quando elas se aproximam, é chamada de zona de convergência. Os locais onde há encontro de placas tectônicas normalmente são pontos de tensão na crosta terrestre, podendo surgir montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que é o encontro das placas de Cúzico e Sul-Americana, palco do maior terremoto da história moderna. Esse terremoto ocorreu na cidade de Valdívia, no Chile, e afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Na época, o terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Aí eu coloquei a representação do mapa, né, para a gente observar a distância do ocorrido, né, e até onde vai. Porque um terremoto é de grandes proporções, né? Os principais registros de vulcões, terremotos, maremotos e tsunamis são nas áreas onde uma placa tectônica se encosta na outra, como, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área que se estende do oeste da América do Sul, nos Andes, ao leste da Ásia e algumas partes da Oceania. É o que está sendo demonstrado aqui no mapa ao lado. Existem várias placas tectônicas. As principais delas são placa do Pacífico, placa norte-americana, placa de Násica, placa do Caribe, placa de Cocos, placa sul-americana, placa africana, placa Antártida, placa euroasiática e placa arábica. Veja no mapa anterior, a parte central das placas tectônicas tem uma certa estabilidade em relação à sua borda, principalmente as partes que estão mais próximas da zona de divergência. E como pode-se ver no mapa, o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana em uma região estável. Então, analise o mapa que eu coloquei para vocês, as placas, né, que foram descritas aqui, e o Brasil está num lugar mais seguro, né? Graças a Deus. Tsunamis no Brasil. Como o território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se em áreas estáveis, no interior geográfico de uma placa tectônica é praticamente impossível haver um tsunami no Brasil. É aquele mapa que nós vimos na figura anterior. A única possibilidade de tsunami no Brasil, ainda que muito remota, é uma suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. Nessa hipótese, tal erupção seria forte a ponto de danificar grave e abruptamente a ilha em que ele se encontra e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que, entre outros lugares, atingiriam o Brasil. Nesse cenário, se um tsunami atingisse o Brasil, ele ocorreria em estados da região norte e nordeste do país, principalmente nos estados do Amapá e do Pará. No entanto, o seu impacto dependeria da força, quantidade e intensidade dos efeitos gerados pela suposta erupção, o que torna essa hipótese ainda menos precisa. A possibilidade, embora exista, é praticamente nula e não deve ser motivo principal de preocupação para o país. Aqui está o mapa, né? Representando a placa norte-americana do Caribe, a placa africana, a placa de Cocos, placa de Násica, a placa sul-americana, a placa de Escotia e a placa da Antártida. E o Brasil está no meio, né? Está num lugar seguro, onde nós sofreremos menos impacto
caso ocorra algum tipo de tsunami e terremoto. Terremotos no Brasil. Pelo fato de o Brasil estar situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 quilômetros de espessura, os sismos nessa localidade raramente possuem magnitude e intensidade elevadas. No entanto, existe a ocorrência de terremotos no território brasileiro, causado por desgaste na placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Essas falhas, causadoras de abalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, a USP, no século XX, foram registradas mais de uma centena de terremotos no país, com magnitudes que atingiram até 6,6 graus na escala Richter. Porém, a maior parte desses abalos não ultrapassou 4 graus. Em 1955, no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. Nesse mesmo ano, o Espírito Santo foi atingido por um abalo sísmico de 6,3 graus e no Ceará foi registrado um terremoto de 5,2 graus na escala Richter, em 1980. O estado do Amazonas, em 1983, sofreu com um terremoto de 5,5 graus. Entretanto, pelo fato de esses terremotos terem atingido áreas com pouca concentração populacional, não houve danos materiais e nem vítimas. João Câmara, município do Rio Grande do Norte e habitado por 31.518 pessoas, foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. O mais grave deles ocorreu no dia 30 de novembro de 1986, quando a cidade tremeu com abalo sísmico de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. Agora nós vamos para nossas atividades. Depois que a gente já conheceu algumas curiosidades, agora nós vamos responder a atividade. Então, responda as atividades em seu caderno. Eu quero aproveitar para fazer aqui um breve comentário dos nossos combinados. Foi combinado no início do ano letivo que os alunos teriam que copiar as perguntas e responder no caderno. Então, tem aluno que está imprimindo as atividades. Não é proibido imprimir, mas as respostas têm que ser registradas no caderno, tá? Colocando o bloco de atividade, a resposta que você está dando ali de qual atividade. Então, vamos lá. Atividade 1. Você aprendeu que atualmente no Brasil não existe nenhuma atividade vulcânica, porém, na era Mesozoica, isso era diferente. Explique qual a contribuição dessa atividade vulcânica existente no Brasil nesse período para a formação do relevo brasileiro. Então, ocorreu o quê? O derramamento vulcânico originou terras muito férteis nos estados da região Sudeste e Sul, como o caso da Terra Roxa, de origem basáltica. Já na era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Olha, apesar dos desastres naturais, também tem os benefícios. Pensa, a terra se tornou mais fértil, com derramamento ali vulcânico, e foram criadas essas ilhas que hoje são lugares, encantadores no Brasil. Se tornaram lugares turísticos no Brasil e foram criadas por causa de um derramamento vulcânico. Então, atividade 2.
A transformação morfológica da superfície terrestre é um processo contínuo e dinâmico. Temos como agentes modeladores do relevo os agentes externos, chuva e vento, por exemplo. E os agentes internos, como? O que contribui para essa superfície, né? Que ela vive em transformação constante e dinâmica. Então, é o tectonismo e o vulcanismo. Letra B. 3. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então, quando essas placas se movimentam, o que acontece? Né? Planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas. Letra D. 4. Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude. O que se deve à explicação para essa diferença? Então, o que acontece? As principais regiões afetadas por terremotos são aquelas localizadas próximas às bordas das placas tectônicas, onde as zonas de convergência, ou seja, encontro entre duas ou mais placas diferentes, e o Brasil encontra-se no interior da placa sul-americana, o que não quer dizer que por aqui não tenha atividade sísmica, mas de baixa magnitude. Atividade 5. Relaciona os eventos a seguir às suas definições adequadas. Está falando sobre A, vulcanismo, B, terremoto e C, tsunami. Então, o que é o vulcanismo? É um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. Isso é chamado de vulcanismo. O que é o terremoto? É um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. E o que é o tsunami? Pode ser definido como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. Atividade 6. Os tsunamis em alto mar não costumam apresentar uma altura muito grande. Porém, quando próximos ao litoral, com águas mais rasas, esse panorama muda e as ondas agigantam-se. O esquema ao lado representa a formação dessas ondas gigantes. Tsunamis são decorrentes de... Olha aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Então, a placa tectônica, né, encontra-se com outra placa e ocorre o abalo sísmico no fundo do oceano, aonde gera a formação de ondas gigantes. Né? Então, essa atividade tectônica em áreas oceânicas, deslocando ondas na direção da costa, onde menor é a profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. Está muito bem representada o nosso desenho. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a diferença do que é tsunami, do que é terremoto, do que é vulcanismo, né? E quais os malefícios, quais os benefícios, né? Por que o Brasil a gente sofre menos abalos sísmicos. Então, que isso venha ter acrescentado ao seu conhecimento. Obrigada por assistir a videoaula e fazer as correções das atividades e até a nossa próxima aula.